O Dia Mundial do Coração é celebrado em 29 de setembro. Um músculo importante do corpo que merece atenção carinhosa. Afinal, estamos falando do coração. Porque hoje a gente sabe que as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um dispositivo que calcula a quantidade de óbitos por doenças cardiovasculares no Brasil. E os números são alarmantes. A gente tem, em média, 1.100 óbitos por dia, o que dá mais ou menos 46 mortes por hora. Uma morte a cada 1 minuto e meio, ou seja, a cada 6 stories que você assiste no seu Instagram, uma pessoa está morrendo de doença cardiovascular no Brasil. É a doença que mais mata no mundo, mas no Brasil os números são também extremamente alarmantes. O coração tem como função principal bombear sangue para todo o corpo, mas é preciso entender como doenças cardiovasculares se desenvolvem. As doenças cardiovasculares, elas envolvem todas as nossas artérias, veias e o músculo do coração. Então, vou tentar explicar mais ou menos como funciona um ciclo cardíaco. Então, nós temos o coração, que é o músculo que bombeia o sangue para o nosso corpo. Ele contrai, esse sangue sai pela nossa artéria principal, que é a aorta. Essa aorta se divide em várias outras artérias que irrigam os nossos órgãos. Esse sangue volta através das veias para dentro do coração e isso inicia um novo ciclo cardíaco. Então, isso acontece no nosso corpo a cada vez que o nosso coração bate. Então, as doenças cardiovasculares englobam todas as doenças que estão tanto dentro do músculo do coração, das válvulas do coração, das artérias que emergem do coração e das veias que voltam para o coração. Doutora Nina explica a importante função das artérias. Então, se você tiver uma obstrução, por exemplo, na carótida, ela pode obstruir, diminuir o fluxo para o cérebro e é um dos grandes ocasionadores de AVC, derrame. Quando a gente tem uma placa que obstrui a artéria do coração, é o que ocasiona o infarto. Se temos uma placa obstruindo uma artéria da perna, é o que acomete, o que causa uma isquemia aguda que pode evoluir para uma amputação. Então, a gama de doenças cardiovasculares é enorme, mas são as doenças que englobam essas três principais componentes do nosso corpo: coração, artérias e veias. Mas quais seriam os sinais do corpo em relação aos sintomas? Os sintomas das doenças cardiovasculares, vamos tentar levar para a parte de infarto, para ser um pouco mais específico, né? Então, o infarto, eu costumo dizer que ele dá aviso para o paciente. Ele avisa que vai acontecer alguma coisa. Raramente o paciente tem um infarto sem ter tido nenhum sintoma prévio. O problema é que as pessoas não têm a consciência de quais são esses sintomas. Então, mesmo que seja discreta, um desconforto no peito que antes tinha quando ia fazer um esforço mais extenso, aí agora já está tendo quando faz um esforço menor. Pode ser dor, pode ser falta de ar, pode ser uma compressão no peito, pode ser um mal-estar ao executar algum exercício físico. Então, esses são sinais, né? Engana-se quem pensa que os homens são a maioria na causa de morte por doenças cardiovasculares. A média hoje de estudos que a gente tinha e que a gente utiliza dentro da medicina contempla em cerca de 25% a 28% apenas de mulheres. O restante é um público masculino, porque se tinha essa cultura antigamente, mas hoje a gente sabe que o homem morre mais de doença cardiovascular enquanto a mulher está na idade fértil. Quando a mulher entra na menopausa, ela morre mais de doença cardiovascular que o homem. Então, nesse sentido, é necessário que a gente estude de uma maneira diferenciada também o corpo da mulher. Os cuidados. A principal forma de prevenir qualquer doença, não só cardiovascular, mas qualquer doença, é adotar um estilo de vida saudável, que contempla um sono de qualidade, relações sociais de qualidade, então tentar eximir, né, e tratar se tiver distúrbios psiquiátricos, distúrbios psicossociais. A alimentação balanceada, eu costumo falar que nada é proibido, mas a gente precisa ter um equilíbrio na vida onde a gente passe a maior parte do tempo com alimentos mais saudáveis. O exercício físico é o principal pilar de prevenção e tratamento de todas as doenças, não só as cardiovasculares. Ele tem que ser realizado com uma constância, né? Ele tem que ser uma coisa sustentável, não pode ser, eu faço 3 horas de futebol uma vez por semana. Não, ele tem que ser uma coisa com rotina e com constância, e ele tem que ser como se fosse uma medicação, tem que ser feito. E, obviamente,
os pacientes tabagistas e etilistas crônicos cessar o tabagismo e o álcool. Então essa é a principal forma de prevenção. A médica explica como realiza a consulta para orientar os exames. O que faz diagnóstico tanto para estratificar o risco desse paciente e trabalhar na prevenção, quanto diagnosticar uma doença é a consulta cardiológica de qualidade. Eu costumo dizer que quem conta a doença que tem para mim é o paciente. Então o médico precisa ouvir tudo que o paciente vai falar e aí ele elabora uma possibilidade diagnóstica e aí sim ele solicita exames complementares a um raciocínio clínico que ele teve. Não existe um exame que é bom para todo mundo. O exame é solicitado depois de uma avaliação individual daquele paciente. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia mostra que entre 2008 a 2022, o número de internações por infarto aumentou mais de 150% no Brasil. Nós não temos um mês sobre a conscientização de doenças cardiovasculares, mesmo sabendo que as doenças cardiovasculares matam em torno, quando a gente fala da população em geral, elas matam 2 a 3 vezes mais do que todos os tipos de câncer juntos. Então, por que nós não temos? Porque isso é muito subtratado e subdiagnosticado. O problema maior também das doenças cardiovasculares é que todas as comorbidades que vão lá na frente ocasionar um infarto ou um AVC, elas não dão sintoma quando elas começam. Então você não tem uma dor de cabeça porque seu colesterol está alto, você na teoria não tem sintomas quando a pressão está alta. Eu sei que as pessoas costumam correlacionar com dor de cabeça, mal-estar, pode acontecer, mas na literatura, o livro fala pra gente que é uma doença silenciosa. E mais do que isso, é difícil você convencer um paciente a tratar algo que ele não está sentindo. O remédio não é para sintoma. A melhor ação do medicamento é na prevenção e não no tratamento. A carga genética do paciente também é estudada. Se a pessoa, ela já tem uma carga genética e ela não leva um estilo de vida saudável, com certeza as consequências vão ser piores, né? Se ela tem a carga genética e ela tem um estilo de vida saudável, as chances de acontecer um infarto são muito menores. Um infarto, um AVC, né? São muito menores. Eu falo que a genética carrega a arma, o estilo de vida puxa o gatilho, né? Existem pacientes que não vão saber se tem alguma alteração genética. Então, quando um paciente vem num consultório, Ana, a gente coleta toda a história, não é só do paciente. A gente coleta toda a história até da gestação da mãe desse paciente, porque a gente já sabe que alterações da gestação também podem ocasionar alterações na estrutura arterial que propiciam esse paciente a ter mais chance de ter doença coronariana, tá? Com a vinda do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, simultaneamente, doutora Nina atua com um projeto falando sobre a saúde cardiovascular da mulher. Eu vou aos hospitais onde eu trabalho e faço palestra para as mulheres falando sobre a saúde cardiovascular da mulher, tá? Então, muito se fala e tá certo, e a gente tem que ter campanha realmente contra o câncer de colo de útero, de mama, mas a gente precisa lembrar que a mulher morre em cerca de 7 vezes mais de doença cardiovascular do que de câncer de colo de útero e de mama. Para se viver com melhor qualidade de vida, é preciso se cuidar em todas as fases da vida. Ter um médico de confiança para que você faça realmente uma avaliação regular, né, de rotina, vir no médico, coletar a história desse paciente e aí individualizar exames complementares que são importantes para aquele paciente. Mas, em geral, estilo de vida saudável. Pratiquem atividade física, se alimentem com equilíbrio, cessem o tabagismo, o etilismo crônico, tenham sono de qualidade e tenham relações interpessoais também saudáveis. Tudo isso vai diminuir muito o risco cardiovascular desse paciente.